uma outra coisa, e com relação à importância do sol e da vitamina D? Olha, o sol, acho que a gente pode puxar o sol por várias maneiras. Acho que essa é a pergunta que as pessoas hoje fazem muito, né? E acho que eu posso casar isso com tudo o que falei antes. O sol tem uma importância muito grande no desenvolvimento do câncer da pele, né? Então você vai ter, tanto no carcinoma basocelular, como no espinocelular e também no melanoma. No carcinoma basocelular e no carcinoma espinocelular, tem uma importância muito grande a radiação recebida pela pele de uma maneira cumulativa, somatória, durante toda a vida. No melanoma, além desse aspecto, na história do paciente é muito importante que a gente extraia o dado se ele sofreu queimaduras solares na infância. Então, além da radiação cumulativa que vai agredir as células, estas queimaduras fazem uma agressão de forma diferente, não só de alteração no melanócito, mas como alterar a imunologia de resposta das células da pele. Então, no melanoma é importante o dado da quantidade de sol recebida na vida, mas também o antecedente de queimaduras solares. Isso tem um efeito cumulativo. Isso. Você pode estourar lá na frente. Exatamente. E isso aumenta até a indicação, você falou da dermatoscopia, que você sabiamente realiza. A dermatoscopia faz parte do exame dermatológico. Todo paciente que eu examino, que tem um certo número de nevos, eu vejo nevo por nevo com o dermatoscópio que nós temos. E você vai ter alguns critérios. Pessoas que têm pele muito clara, ruivos, olhos claros, que têm antecedente familiar de lesões malignas de pele. Essas pessoas, e que têm um número grande de nevos pigmentados, de pintas, e que tenham um certo número, tudo isso hoje é por consenso, a gente não tira da cartola, né? E um certo número de lesões merece que seja feita a chamada dermatoscopia digital, que é aquela em que você vai fazer uma fotografia de todo o corpo, numerar as lesões e acompanhar. Qual a importância disso? Se eu examino na clínica alguém que tem 40 nevos no dorso, se ele depois de um ano tiver 42, se você não tiver essas lesões documentadas, você não sabe que aquelas duas são novas. É difícil, por mais que a gente tenha um olho clínico que, por incrível que pareça, faz que a gente tenha uma memória fotográfica fantástica, mas alguma alteração da borda, alguma alteração daqueles critérios que eu comentei do ABCD, você vai poder documentar e isso vai mudar a tua visão. Você vai ter um diagnóstico muito mais preciso. Essa seria a indicação. Nós não vamos fazer essa dermatoscopia em todo mundo. É um exame difícil, um exame oneroso, mas há critérios que justificam para que a gente aumente o índice de acerto, mais uma vez, da prevenção. Como o sol é importante, eu acho que faz parte sempre que a gente a cada dia mais valorize a fotoproteção. E tem pessoas que me falam, desde quando eu tenho que fazer a fotoproteção? Quando eu devo começar? Simplesmente a partir dos 6 meses de idade. Até os 6 meses não é indicado o uso dos protetores solares, dos filtros solares no bebê. E o cuidado nessa idade é simples. Até os 6 meses, essa criança não deve ser exposta ao sol de maneira abusiva. Então, aquele solzinho que a mamãe gosta do início da manhã por poucos minutos, não vai ser danoso, mas a criança não deve ser exposta. E a partir dos 6 meses, nós temos que passar a fazer uso do protetor solar. As pessoas entendem como proteção ao sol o uso do filtro solar, mas a proteção ao sol vai muito além disso. Nós temos que ter um comportamento de proteção ao sol. Então, o filtro solar é incluído, mas a pessoa tem que respeitar e valorizar o horário de exposição, de acordo com a incidência mais agressiva da radiação ultravioleta, e deve também usar acessórios de proteção. Então, filtro solar adequado. Selecionar os horários fugindo... E quais são esses horários? O menos agressivo vai estar entre as 10 da manhã e as 16 horas. Entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, para a nossa incidência de sol aqui no Brasil. Então, esse é um horário que exige maior atenção. Você deve buscar sombras, buscar a proteção até de 10 árvores. pode, depois de 10 e depois de 16... Isso. Tem que haver uma proteção mais intensa nessa faixa, né? Além do filtro, então, como acessório, eu entendo que a pessoa tem que usar um chapéu, um boné. Os óculos escuros são importantes, né? Porque na gênese da catarata a radiação solar também é muito importante.
Então, no momento de exposição ao sol, os óculos escuros, boné. E hoje nós temos tecidos que têm fator de proteção mais elevado do que as roupas comuns. Em algumas peles isso também é importante, né? O protetor solar também tem, não é só usar, é como usar, né? É importante que são conceitos que, em geral, as pessoas não têm. Muitos seguiam pelo chamado FPS, o fator de proteção ao sol. Esse fator de proteção ao sol vai ter o número lá, 15, 30, 60, 90. As pessoas não sabem o que isso quer dizer, né? De uma maneira grosseira, a gente podia, acho que é interessante que elas tenham a ideia. Você vai fazer um teste numa pele, vai irradiar essa pele com uma luz conhecida, numa área de 1 centímetro quadrado, e vai acompanhar para ver quanto tempo leva para você ter uma vermelhidão por um colorímetro, um aparelho que vai medir o vermelho. E depois você vai em outro 1 centímetro da pele vizinha, aplicar o filtro de teste, a mesma luz, e vai observar qual é o tempo que leva para você ter a mesma vermelhidão. Se você levar um tempo 15 vezes aonde você não aplicou, 30 vezes ou 60, é o FPS que você tem no produto. Ah, que interessante. O que as pessoas não sabem, por isso é interessante, é um segundo dado. E é o que parte da recomendação de como usar o filtro tem que levar em consideração. Nessa área, a espessura de filtro que é colocada é uma espessura que, se eu falar em valor, não quer dizer nada para ninguém. Mas eu digo para o meu paciente, essa espessura, se você usar quando for passar um final de semana na praia, da forma correta, e eu já volto até a isso, você vai gastar um tubo ou um frasco do filtro solar num final de semana. Eu duvido que alguém faça isso. Não faz isso, né? Não. Então tem gente que hoje ainda vai ver, será que está na validade ainda esse protetor? Por tanto tempo que ele dura. Então a espessura do filtro também tem que ser levada em consideração. Uma aplicação normal, se não tiver algumas dicas que eu vou dar na sequência, você perde 50% do filtro, do FPS do rótulo, da forma que você aplica normalmente. Puxa. Então, qual é o conselho hoje? Melhor maneira de usar o protetor solar. Fazer uma aplicação antes de ir ao sol. Então, você está no hotel, você está na tua casa, antes de ir para a piscina, antes de ir para a praia, aplique o protetor solar. E antes de vestir o maiô ou o biquíni. A gente cansa de ver aquelas marcas do decote que o biquíni mudou, ou das cavinhas do biquíni que mudou. Então, usar antes de se vestir.